A gente vai cantar uma canção. Não é uma canção nova, a gente já cantou ela acho que uma ou duas vezes na reunião aqui. Mas eu acho que ela tem tudo a ver com o assunto que a gente vai tratar hoje. Se chama A Voz dos Arrais. Opa, Davi José chegou, Davi. aí sim. Uhul. Boa noite, Davi. Boa noite. O som do violão tá chegando bem aí? Sim. O sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas, em mares distantes, a luz ressurgirá, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver. O reino vem aos que esperam, o desejado das nações. Em seu nome a terra treme, o reino vem. O exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver. O reino vem aos que não esperam, o desejado das nações. Em seu nome inferno treme, o reino vem, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver. O reino vem aos que esperam, o desejado das nações. Em seu nome a terra treme, o reino vem. Senhor Jesus, nós oramos assim como o Senhor nos ensinou, que venha o teu reino, que venha o teu governo, a sua autoridade sobre nós, que venha o estabelecimento da sua vontade plena na terra e que a sua igreja, Senhor, seja instrumento, Senhor, para o estabelecimento da sua vontade. Que nós não estejamos alheios aos seus planos e aquilo que o Senhor está fazendo na terra, mas que sejamos participantes da sua obra, Senhor. Enche o nosso coração da sua vontade, Senhor, para que a gente não fique vivendo na nossa bolha, segundo aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós achamos, mas sim que estejamos conectados através do teu Espírito Santo, para que a gente seja guiado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então para o nosso texto base de hoje. O texto que a gente vai ler fica lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Os versos vão ser do 36 até os 50.
Eu vou ler aqui na versão NVT. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíam sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei na sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Lucas 7, 36 a 50 é um texto bastante clássico, né? Acho que a maioria das pessoas conhece, já leu, já estudou, já viu muito sobre esse texto, porque é um texto bastante importante do ministério de Jesus. E a pergunta que me ocorre lendo esse texto é: a mulher devia mais que o fariseu mesmo? Ela era mais pecadora do que o fariseu? Ela tinha uma dívida maior? E a impressão que eu tenho é que não. Ela não tinha uma dívida maior. Os dois tinham dívidas similares. O fariseu, Simão, né? E a mulher. Mas então, por que é que Jesus usa essa figura, né? Ele conta de uma pessoa que emprestou dinheiro para 2 pessoas, e para uma emprestou 500 e para outra emprestou 50. Como que isso faz sentido se eu entender que a dívida da mulher e a dívida do fariseu eram a mesma? Tem 2 formas de ler, tá? Essa questão e entender a figura que Jesus usou. A primeira e a mais comum, né, a mais utilizada, é que Jesus estava se referindo à percepção da dívida que o fariseu e a mulher tinham. Então, tanto a dívida própria, né, a mulher entendia a sua dívida como maior do que a do fariseu, né, quanto a dívida do outro. Né? Então ela entendia que a dívida dela era maior e a do fariseu era menor. Por outro lado, o fariseu entendia que a dívida dele era menor e que a dela era maior. Eles concordavam nesse sentido. Então, Jesus estaria se referindo à percepção dos dois quanto à dívida que eles tinham. Né? E isso, de certa forma, ele explica o favoritismo que Jesus parece ter pelas pessoas que sofrem de mais estigma social, né? No caso, a mulher. Ao invés de favorecer a pessoa que tinha maior prestígio, no caso, o fariseu ali, que gozava de certo prestígio social. Mas existe uma segunda forma de ler essa diferença, que é que talvez, e essa é um pouco mais profunda, um pouco mais complexa, e tem alguns desdobramentos, talvez a mulher tivesse de fato recebido mais perdão do que o fariseu. Não porque ela é mais pecadora,
mas porque talvez o perdão de pecados não seja incondicional. Calma, não é uma heresia absurda que eu vou falar aqui, né? Se há diferença entre os pecados perdoados, ou seja, ela foi mais perdoada do que o fariseu, significa que de alguma forma o perdão de pecados não é incondicional. E ou a mulher pecou mais, ou o perdão não é incondicional. A primeira hipótese, a mulher ter pecado mais, a gente derruba com João 3,23. Todos pecaram, não alcançam o padrão da glória de Deus, ou estão destituídos da glória de Deus. Então, todo mundo está igualmente lascado. Essa é a verdadeira palavra. O português real é esse. Está todo mundo lascado igual, né? Então, aparentemente a mulher não tinha mais pecado. Mas então como é que ela pode ser mais perdoada se ela tem a mesma quantidade de pecado? Aí, essa afirmação de que ela pode ser mais perdoada mesmo tendo a mesma quantidade de pecado, a gente pode encontrar eco ali num texto que também é tão famoso quanto, talvez, João 3,23, que é a oração do Pai Nosso. Vou ler ela inteira aqui e vocês vão identificar o que eu estou falando. Portanto, orem da seguinte forma, Mateus 6, 9 a 15, tá? Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão deste dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus faz um comentário depois disso. Ele diz: se o Pai Celestial, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Olha só, eu já vi várias vezes, várias afirmações de isso Deus não vai perdoar. Se você fizer desse jeito, Deus não vai perdoar. Ou para Deus perdoar, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Mas raríssimas vezes, eu não consigo lembrar de nenhuma que eu tenha ouvido, que para Deus me perdoar, eu preciso perdoar o meu próximo. E é exatamente o que Jesus está afirmando aqui. Ele está afirmando que se eu não perdoo o meu próximo, o Pai não me perdoa. Você já parou para pensar na profundidade desse negócio? Como é sério? Como é dura essa palavra? Se eu não perdoo o meu próximo, Deus olha para mim e fala: ele não perdoou o próximo. Ele também não vai receber perdão. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, o perdão de Deus não acontece na medida que eu frequento o culto, do tanto que eu leio a Bíblia, da quantidade que eu oferto. Essas coisas todas eu faço e são para o meu próprio bem que eu faço. Não é para impressionar Deus, porque ele não se impressiona facilmente com essas coisas. O perdão de Deus acontece na medida que eu perdoo aquele que me ofende. E eu tenho noção da implicação dessas coisas. Estou falando também pesando na minha, sabe? Não estou falando apontando o dedo para ninguém, estou apontando primeiro para mim mesmo. Se eu perdoo 0, quanto é que Deus me perdoa? 0. Se eu perdoo 1, quanto é que Deus me perdoa? 1. Você já parou para pensar no quão funcional é perdoar 70 vezes 7? Quando as pessoas nos ofendem, a gente deveria ficar feliz, sabe? É uma oportunidade de eu perdoar alguém. E aí Deus me perdoa também. Eu começo a equilibrar essa balança. Não que Deus vai ficar me devendo perdão, né? Porque isso vai ser impossível de acontecer. De toda forma, eu vou estar em dívida com ele, né? Mas o fato é que, quanto mais eu perdoo, quanto mais eu ajo em misericórdia com o meu próximo, Jesus está dizendo que o Pai vai fazer da mesma forma comigo. E olha só, se eu sou filho de Deus, antes de tudo, eu preciso perdoar como ele perdoou também, né? A questão é que nos dois caminhos possíveis aqui que a gente viu, tanto a mulher, Jesus está falando da percepção que eles tinham do quanto tinham sido perdoados, ou se a gente entender que a mulher de fato foi mais perdoada, apesar dela ter pecado igual, né?
De qualquer uma das formas, em ambas as possibilidades, a diferença da consciência ou a diferença do perdão, a gente vai concluir a mesma coisa. O exemplo que Jesus deu, que um pegou 500 emprestado, o outro pegou 50 emprestado. A gente tem que entender que os dois tinham outras dívidas em aberto. 550 não era a única dívida que essas duas pessoas tinham. Um foi perdoado da dívida de 500, o outro foi perdoado da dívida de 50. Né? De modo que os dois deviam a mesma coisa. Quanto é que essas duas pessoas deviam? Quanto é que nós devemos para Deus? Tudo. Nós devemos tudo. Devemos a vida. Devemos tudo. E essas duas pessoas que deviam tudo. E um foi perdoado de uma dívida de 500, outro foi perdoado de uma dívida de 50. E aí o que foi perdoado da dívida de 500 amou mais do que o que foi perdoado da dívida de 50. Mas será que isso aí justifica o aparente favoritismo que Jesus tem pelos estigmatizados? Olha só, aqui a gente falou da mulher que lavou os pés, né, de Jesus. Mas também tem aquela mulher que foi pega em adultério, lembra? Que o povo queria apedrejar ela e Jesus foi lá em defesa dela. Quem não tiver pecado atira a primeira pedra, tal, e livrou a mulher daquela situação e ainda aconselhou ela, vai e não faz isso de novo. Uma vez ouvi o Caio Fábio dizer assim, que o que Jesus disse ali foi, olha, amanhã eu posso não estar aqui. Cuidado, esse povo é assim, eles têm sangue nos olhos. Se você fizer isso de novo, eles vão acabar te matando. Né? Então, Jesus agiu dessa forma, misericordioso com o ladrão na cruz. Lembra? Qual foi a confissão de fé do ladrão na cruz? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Foi isso que o homem disse para Jesus. E aí o outro começou a zombar dele, ele falou, esse homem é santo. Nós dois pecamos para estar aqui, mas ele não fez nada. O que isso foi que esse homem fez? Ele confessou o seu pecado. De uma forma nada litúrgica, mas ele confessou o seu pecado e confessou que Jesus era santo. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outro é o tal do Zaqueu, né? O cobrador de impostos. Também uma pessoa super estigmatizada, não era querida por ninguém. Era um traidor do Estado de Israel. E Jesus se aproxima dele e fala, hoje eu vou comer na tua casa. Teve a mulher samaritana no Poço de Jacó, que para quem já assistiu ou vai assistir The Chosen, eu acho que a cena mais bonita dessa série é Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó. É uma cena linda. Né? E Jesus trata de uma mulher estigmatizada por ser samaritana, por ser mulher, por ter vários relacionamentos ao longo da vida, né? E ele trata ela como alguém igual, espanta ela, né? Ela fala, como é que você, sendo judeu, fala comigo, uma mulher samaritana? Né? Mal sabia ela que ele sabia de outros podres dela. Essa não era a única questão que colocaria ele em situação complicada de ser visto junto com ela. Mas Jesus a trata com dignidade, né? Então teve um perseguidor de cristãos que ordenou a morte de Estevão. Diz que quando Estevão foi morto, depositaram a capa dele aos pés de um homem que havia ordenado a morte dele. Sabe quem era esse homem? Paulo, o maior autor da Bíblia, o maior escritor da Bíblia. Foi redimido pelo Senhor, apesar de todo o estigma que carregava. Teve dificuldade até de chegar perto dos discípulos, porque todo mundo tinha medo. Esse homem vai estar vindo aqui como espião. E, ao contrário de todas as expectativas, ele disse que aprendeu com o próprio Jesus, e Jesus o chamou e o ensinou e fez dele... Jesus disse isso para ele, né? Eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí tem as parábolas de Jesus. Jesus transforma um samaritano num herói, numa parábola. Um homem extremamente estigmatizado. Em outra parábola ele pega um pai, 2 filhos, um filho que vai embora, gasta tudo, volta mendigo. E Jesus fala que esse é o filho em que o pai se agradou com a sua volta e fez festa e tudo mais. Né? Como é que eu consigo entender esse favoritismo de Jesus, aparente favoritismo de Jesus, pelos estigmatizados? Se eu pegar esse mesmo texto que a gente leu aqui, da mulher que lavou os pés de Jesus com as suas
lágrimas e secou com os seus cabelos. Se eu subir um pouquinho para cima desse capítulo, eu vou ver que ele começa com a história dos discípulos de João Batista, enviados por João Batista. Ele já estava preso nesse momento, e eles são enviados para virem perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias ou se eles deveriam esperar outro Messias. O mesmo João que pouco tempo antes tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus responde a esses discípulos de João Batista o seguinte, está lá em Lucas 7, no versículo 22. Ele diz assim: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Ele começa a enumerar. Ele fala: os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. A boa nova, a boa notícia, o evangelho é caracterizado sempre, grifa isso, sempre pelo socorro do oprimido. Sem socorro do oprimido, sem uma notícia boa sendo contada a quem está sofrendo, não existe evangelho, não existe equidade e não existe evangelho. Por isso que aquele que renega o evangelho, a Bíblia chama de iníquo, porque ele não pratica a equidade, o equilíbrio de condições. Agora, Jesus amava mais a mulher que lavou os pés dele do que ele amava o Simão fariseu? Eu acho que não. Acho que Deus ama os dois igualmente. A diferença é o momento. Eu ouvi o Antônio Carlos dar esse exemplo e achei fantástico. Ele falou assim: pensa num pai que tem 2 filhos. Um filho cai doente, o outro está saudável. É natural que o pai e a mãe vá dar mais atenção para o filho que está doente. Não significa que ele ama mais o filho doente. Significa que o filho doente está carecendo de cuidados naquele momento. Ele está ferido, ele está doente, ele está mal, ele precisa de mais atenção. E é normal o irmão que está saudável ficar enciumado, tá? A parábola do filho pródigo mostra bem isso. O irmão que estava em casa ficou todo de bico, porque o outro, estava recebendo mais atenção do pai. E nós, como filhos, também costumamos ter esse tipo de postura. Quando o irmão está recebendo um pouco mais de atenção, a gente fica um pouco chateado. A gente não consegue entender que aquele outro está recebendo mais atenção, porque o momento requer mais atenção, né? Mas nós, como pais, precisamos fazer essa leitura, né? E Deus, como Pai perfeito que é, Ele faz essa leitura da nossa necessidade e vai nos atender naquilo que nós carecemos naquele momento. Não dá para achar... tem aquele meme famoso, né? Uma casa pegando fogo, a outra não, e o bombeiro com a mangueira apagando fogo. Daí, por que você está jogando só água nessa casa? O que eles têm de mais do que a outra casa? A outra casa também merece água, né? Então há uma situação que há uma necessidade de mais amparo, né? Não existe igualdade. Essa ideia de igualdade é uma barca furada. O que existe é equidade. Existem situações específicas que requerem um cuidado específico e que nós precisamos fazer essa leitura assim como Deus faz. Jesus, a Bíblia diz, ninguém viu a Deus, mas o Filho é a exata expressão do Pai. Então, ninguém viu Deus o Pai, mas quando eu olho para Jesus, eu consigo ler o coração de Deus ali. Quando eu vejo a forma como Jesus tratou as pessoas oprimidas, eu entendo como é que Deus se relaciona com a questão do oprimido. Quando eu olho como é que Jesus tratou a questão das pessoas estigmatizadas, eu consigo entender como é que Deus vê a questão das pessoas estigmatizadas. E quando eu olho como é que Jesus tratou os religiosos, desculpa, é assim que Deus olha para os religiosos. É dessa forma. Salmo 34, versos do 16 até o 18, diz assim: O Senhor, porém, volta o seu rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam pelo socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido.
Isso que a gente cantou aqui no começo, né, a voz dos arrais, fala disso. A justiça de Deus vem, e ela é a mesma luz, sobre bons e sobre maus, sobre oprimidos e sobre opressores. Mas como é que cada um desses recebe? Né? Para um ele é esperança, para outro ele é juízo. Né? Para um é um futuro, para outro é perdição. Né? Então Deus, à luz de todo o texto bíblico, a gente vai entender que Deus está sempre do lado do que sofre. Ele está perto do que tem o coração quebrantado e resgata o de espírito oprimido. Então é por isso que Jesus se aproximou com muito mais facilidade daquela mulher que quebrou um perfume caro. Não é porque ela comprou com o valor do perfume, não. Não é porque ela fez um sacrifício de amor, não. E tem muita gente que lê dessa forma. Não é por isso que Jesus se aproximou dela. Porque talvez o jantar que o fariseu deu para ele também pode ter sido tão caro quanto o perfume que a mulher quebrou aos pés de Jesus ali. Não é uma questão de preço. Ali é uma questão de quem é que a sociedade está amassando, massacrando. Quem é que a máquina de moer gente está trabalhando para inutilizar e diminuir. Era aquela mulher pecadora, em detrimento do sucesso, do glamour do fariseu, que achava que era mais santo do que ela. À luz disso tudo aqui, essa era a reflexão que eu queria trazer para hoje. Me veio à mente, eu ando muito influenciado por esse cara, de novo, me veio à mente uma frase do Brennan Manning, que foi a frase que ele, em um dos seus livros, ele escreve pedindo para que essa fosse a frase na sua lápide. Ele pediu que escrevessem Brennan Manning, tal data, né, data de nascimento e morte, maltrapilho de aba. Então, ele entendia a sua condição, ao mesmo tempo ele entendia a bondade de um pai zeloso que escolheu acolhê-lo apesar da sua condição. Né? Ele se sentia muito amado por Deus. E a pergunta que eu queria provocá-los, e acho que não existe resposta certa, tá? Você se considera um favorito de Deus? Quando você olha pra você, você acha que assim, puxa, eu sou um queridinho, eu sou um filhinho mimado de Deus, eu sou aquele que Deus ama demais. Ou não? Ou acho, não, Deus, acho que ele gosta mais de algumas outras pessoas aí, não curte muito eu não, né? E eu gostaria de a gente trazer isso em debate, assim, a gente entender as posições e os porquês que a gente acaba se vendo como um queridinho ou não, como um desprezado por Deus.